Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Câmara e STF negociam aumento no número de vagas de deputados. Áudios indicam beneficiamento milionário para políticos do PT. Ucrânia bombardeia Moscou horas antes de reunião por cessar fogo na guerra. ANAC suspende voo e pés por falta de segurança. E a vitória do Palmeiras para garantir a vaga na final do Campeonato Paulista. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O deputado federal Sóstenes Cavalcante apresentou um projeto de lei para barrar decisões judiciais contra os parlamentares no Congresso Nacional. O deputado federal Sóstenes sugere que todas as medidas cautelares emitidas pela Justiça que não sejam de prisão deverão ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros da respectiva Casa Legislativa. De acordo com o projeto dele, a medida precisaria de aprovação de 41 senadores ou 257 deputados para poder valer. O líder do Partido Liberal argumenta que as medidas cautelares emitidas pelo Supremo Tribunal Federal fragilizam o poder legislativo. Segundo ele, a imunidade parlamentar existe para assegurar a independência do mandato legislativo, protegendo os parlamentares contra interferências indevidas que possam comprometer a sua atuação política. A proposta aparece após um pedido do ministro Alexandre de Moraes à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre uma notícia-crime, acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de crimes contra a soberania nacional. A ação movida pelo PT afirma que o filho do ex-presidente usa da prerrogativa dele para articular ações para desestabilizar a democracia brasileira. O líder do partido na Câmara, Lindenberg Farias, afirmou que o Partido dos Trabalhadores só vai aceitar Eduardo Bolsonaro à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se ele estiver sem passaporte. A Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal estão discutindo um acordo para aumentar o número de parlamentares da Casa Legislativa. O tema foi levantado pelo Supremo Tribunal Federal, que argumentou que a composição das bancadas estaduais precisam se adaptar às proporções do censo de 2022. Segundo as projeções do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, se levado em conta o número total de 513 deputados, 7 estados perderiam cadeiras e outros 7 seriam beneficiados. A mudança beneficiaria principalmente o Pará e Santa Catarina, que ganhariam 4 deputados cada. O estado do Amazonas ganharia mais 2 cadeiras. Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais também sairiam ganhando. Por outro lado, o Rio de Janeiro seria o mais prejudicado, com menos 4 deputados. Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul perderiam 2 representantes cada. Os estados de Alagoas e Pernambuco também perderiam uma cadeira. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve propor ao Supremo um modelo que não faça nenhum parlamentar perder seu assento. A ideia é que o aumento passe de 513 para 527. Nos bastidores da corte, há quem entenda que adicionar mais 14 deputados é uma possibilidade viável para cumprir a decisão. Por outro lado, há uma ala mais cética que considera ser impossível aumentar as bancadas sem criar custos. Caso o Congresso Nacional não cumpra a tempo o prazo para a edição da lei, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar o número de deputados por estado para as eleições de 2026. O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a gestão dele será de combate ao negacionismo e também às filas de espera nas unidades básicas de saúde. Alexandre Padilha fez o primeiro discurso como novo ministro da Saúde, criticou a desinformação sobre vacinas, além de reforçar a importância das campanhas de imunização. Ele usou o exemplo da vacina contra o HPV. Padilha também afirmou que vai ampliar o número de atendimento especializado no Sistema Único de Saúde. Ele apontou também a necessidade de uma reforma da tabela no SUS, citando a remuneração dos profissionais de saúde como forma de incentivar a entrada de novos trabalhadores no Sistema Público de Saúde. Padilha disse que a gestão dele quer um novo modelo de remuneração, que sinalize aos responsáveis melhores pagamentos. A nomeação de Padilha também busca imprimir um tom mais combativo na defesa do governo, especialmente diante das eleições de 2026. Lula quer que os ministros tenham maior protagonismo na comunicação dos avanços da gestão e na resposta às críticas da oposição.
O diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Marcos Sepic, deixou o cargo por motivos pessoais. Ele afirmou que vai se dedicar a projetos acadêmicos. Para o lugar dele, assume o atual secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, Rodrigo de Aquino. A transição vai ocorrer ainda neste mês. O Ministério da Cultura suspendeu temporariamente as atividades e bloqueou o repasse de recursos ao Programa Nacional dos Comitês de Cultura no estado do Amazonas. Áudios vazados indicam que o projeto, orçado em 58 milhões de reais, pode ter beneficiado políticos do Partido dos Trabalhadores. O uso político da ONG e do programa são alvos de denúncia feita contra a secretária nacional de Mulheres do PT, Anny Moura. Áudios revelaram que o Programa Nacional dos Comitês de Cultura pode ter sido usado politicamente em outros lugares. Os áudios foram gravados pelo ex-presidente do Instituto, Marcos Rodrigues. Ele foi desligado das atividades em dezembro do ano passado, após romper politicamente com Anny Moura. Em uma das gravações, a secretária nacional do PT reclama ao então presidente de falta de apoio e faz ameaças. Ela afirma: "Eu vou acabar com essa palhaçada de que o comitê não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com política." O Ministério da Cultura alega que essa conversa nunca ocorreu e que as informações fornecidas são todas verídicas. Em nota, a secretária Roberta Martins disse que adotará providências jurídicas cabíveis. Na conversa com o ex-presidente da organização, Anny faz questão de ressaltar o contrário, que foi a responsável por articular a habilitação do Instituto de Juventude da Amazônia para receber os repasses do PNCC, que deve chegar a quase 2 milhões de reais. O Programa Nacional de Comitês de Cultura vai custar quase 60 milhões de reais até o fim de 2025. Em nota, o Ministério da Cultura afirmou que, ao tomar conhecimento das tensões políticas no comitê, determinou a imediata apuração sobre a gestão de recursos públicos e que medidas serão implementadas para assegurar a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. O Partido dos Trabalhadores não se manifestou. O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu um edital que previa a compra de celulares de última geração para os desembargadores da instituição. Na última sexta-feira, o órgão afirmou que a compra era estimada em quase R$600 mil. A suspensão do edital ocorre depois que o TJ do Maranhão publicou um esclarecimento para responder a questionamentos sobre a necessidade da medida. Na publicação da última sexta-feira, o órgão afirmou que a compra, estimada em mais de R$573 mil, não era imediata ou obrigatória. Cada dispositivo custaria, em média, R$11.400. Segundo o comunicado, o edital de licitação para registro de preços apenas assegura a possibilidade de aquisição futura pelo menor preço registrado, caso haja necessidade dentro do período de vigência da ata. A escolha do modelo de smartphone teria se baseado em critérios técnicos para a padronização da infraestrutura tecnológica do Judiciário. A nota informava que, com os aparelhos, os magistrados poderiam participar de reuniões, sessões e audiências online e acessar de forma rápida os sistemas institucionais, especialmente o processo judicial eletrônico. De acordo com o TJ, a aquisição dos dispositivos não configura um benefício pessoal aos desembargadores, mas uma ferramenta de trabalho avançada e essencial para as necessidades de serviço no âmbito do Judiciário. O órgão afirmou também que a compra estaria prevista no orçamento anual do Poder Judiciário, de forma que não representaria um custo adicional. O Ministério das Relações Exteriores divulgou um comunicado pedindo para que os brasileiros que vivem na Síria deixem a região. No início dessa semana, surgiram denúncias de tentativa de limpeza étnica no território, após a morte de milhares de pessoas. Segundo o Observatório Sírio, 745 civis, 125 membros das forças de segurança da Síria e 148 apoiadores de Bashar al-Assad foram mortos desde a última quinta-feira. A Ucrânia vai propor uma trégua aérea e naval com a Rússia durante negociações com uma delegação dos Estados Unidos na Arábia Saudita. O presidente ucraniano se reuniu com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Após reunião na Arábia Saudita, a Ucrânia anunciou em comunicado que apoia uma proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. De acordo com o texto, Washington aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados da inteligência com Kiev. Nas conversações realizadas em Jeddah, às margens do Mar Vermelho, ambas as partes também concordaram em selar o mais rápido possível um acordo para que os americanos possam explorar recursos minerais ucranianos.
A Ucrânia lançou um ataque massivo de drones contra Moscou na madrugada desta terça-feira. O bombardeio deixou 3 mortos e 18 feridos e provocou incêndios. Os ataques aconteceram horas antes do encontro entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos, que buscam um cessar-fogo na guerra. A Ucrânia efetuou um ataque com centenas de drones contra o território russo, muitos deles sobre Moscou. A ofensiva acontece algumas horas antes de uma reunião nesta terça-feira com representantes do governo dos Estados Unidos na Arábia Saudita, na qual Kiev vai apresentar um plano de trégua parcial no conflito. O Ministério da Defesa informou que as forças russas derrubaram 337 drones ucranianos durante a noite, no ataque mais intenso registrado contra seu território desde o início da invasão à Ucrânia há mais de 3 anos. Destes, 91 foram interceptados na região de Moscou, habitualmente à margem das hostilidades da guerra, cujo governador informou o balanço de 1 pessoa morta e 3 feridas no bombardeio. O encontro na cidade costeira de Jidá é o primeiro de alto escalão entre Estados Unidos e Ucrânia desde o confronto verbal na Casa Branca entre os presidentes dos 2 países, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Desde então, as autoridades ucranianas tentam recuperar a boa vontade de seu principal aliado, que exige concessões de Kiev para acabar com mais de 3 anos de guerra iniciada com a invasão da Rússia. Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano antecipou que o país vai apresentar na reunião uma proposta de trégua aérea e marítima. A ideia foi bem recebida pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, que desembarcou em Jidá na segunda-feira. E os palestinos sentem os efeitos da guerra por todos os lados, ar, terra e inclusive pelo mar. Pescadores locais viram o seu ganha-pão praticamente desaparecer com as restrições de navegação. Quando o exército israelense destruiu seu barco, Khaled Habib teve uma ideia criativa para continuar alimentando sua família na faixa de Gaza. O pescador pegou a porta de uma geladeira velha e a encheu com cortiça para que flutuasse. O palestino ainda cobriu a porta com uma madeira para poder ficar de pé e a impermeabilizou com uma folha de plástico. Habib também fez um remo duplo, pegando algumas pás e um pedaço de madeira, e usa massa de pão como isca. Eu fiz esse barco com portas de geladeiras e cortiça, e felizmente deu certo. Ele pode levar 3 pessoas. Eu também fiz algumas gaiolas de pesca, mas a quantidade de peixes que eu pego nelas é pequena. Assim como no restante do território palestino, sitiado e devastado por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, o porto foi amplamente danificado pelos bombardeios, privando os pescadores de seu sustento. Apesar da trégua, que entrou em vigor em 19 de janeiro, a pesca está proibida na costa e a marinha israelense atira em quem deixa a área do porto. A pesca é difícil. Se sairmos fora da bacia do porto, os barcos israelenses atiram. Esse é um problema com o qual sofremos muito. Quando vamos pescar, saímos de manhã cedo, mas os judeus não poupam ninguém na água, então é muito difícil estar nos barcos de pesca. Eles feriram muitas pessoas. Alguns pescadores que foram feridos levaram 2, 5 ou 6 dias para se recuperar, antes de voltarem para o mar. A pesca é uma importante fonte de alimento e renda para os 4.000 pescadores profissionais da faixa de Gaza, uma área que sempre foi rica em recursos pesqueiros. Segundo a ONU, o volume médio da pesca diária em Gaza caiu desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Atualmente se pesca 7,3% do que se pescava em 2022. Hoje a nossa situação é muito difícil e estamos lutando para pescar. Não há mais barcos, todos foram destruídos. As pessoas sofrem muito. A pesca não é mais como costumava ser, especialmente para os pescadores e aqueles que tinham grandes barcos de pesca. Os judeus não deixaram nada, eles destruíram todos os barcos de pesca. Habib divide o que pesca em 2 sacos plásticos para vender parte no mercado do porto, onde os produtos pesqueiros são muito caros. Assim como ele, outros pescadores palestinos mostram resiliência diariamente. E muitos copiaram sua invenção para manter o sustento tão caro em tempos de guerra.
O ativista Mahmoud Khalil, que liderou os protestos a favor da Palestina na Universidade de Colômbia no ano passado, foi preso nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou que essa é a primeira de muitas outras prisões. Um ativista pró-Palestina que desempenhou um papel proeminente nos protestos que ocorreram na Universidade de Colômbia contra a guerra entre Israel e o Hamas foi detido em Nova York. O presidente americano Donald Trump postou na sua rede social Truth que a prisão de Mahmoud Khalil no último sábado foi a primeira de muitas. Sabemos que há mais estudantes na Colômbia e em outras universidades do país que se envolverem em atividades pró-terroristas, antissemitas e anti-americanas, e o governo Trump não vai tolerar isso. Khalil, um dos nomes mais conhecidos nos protestos estudantis que eclodiram no ano passado contra o conflito em Gaza, foi preso por autoridades de imigração. O Departamento de Segurança Nacional disse que a prisão foi em resposta às ordens executivas do presidente Trump que proíbem o antissemitismo e ocorreu em coordenação com o Departamento de Estado. De acordo com o sindicato Student Workers of Columbia, no momento de sua prisão, Khalil tinha um green card, uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos. Vários campi americanos, incluindo Colômbia, foram palco de protestos estudantis no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. E agora uma notícia que deve movimentar a economia mundial e principalmente a brasileira. Os preços internacionais do petróleo caíram após temores de recessão nos Estados Unidos. E durante o final de semana, Donald Trump foi questionado sobre o tema e disse que detesta prever coisas assim e afirmou que o país está em período de transição. Esse temor já fez efeito aqui no Brasil. O dólar começou com uma alta de mais de 1%, cotado a R$ 5,85. Uma greve dos funcionários dos principais aeroportos da Alemanha afetou o tráfego aéreo. Na capital Berlim, todos os voos foram cancelados. Uma greve nos principais aeroportos alemães levou ao cancelamento de pelo menos 3.400 voos na Alemanha. Segundo a Federação do Setor, a paralisação afetou 500 mil de passageiros. O aeroporto de Berlim-Brandemburgo anunciou a suspensão total de operações devido ao movimento. No de Frankfurt, o mais importante do país, nenhum passageiro pôde embarcar na plataforma de trânsito, o que afetou quase todos os voos. Os aeroportos de Munique, Bremen, Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Hamburgo, Leipzig e Hannover também foram afetados. De acordo com o porta-voz sindical, a greve coincide com a negociação anual de salários e condições de trabalho. O mês de março deve ser de bastantes protestos na Alemanha, onde já foram convocadas greves em prefeituras, hospitais e transporte público. Para esta semana está prevista uma paralisação de garis em várias cidades do país. As chamas provocadas pela colisão de 2 navios no Mar do Norte continuam vivas nesta terça-feira. Uma pessoa está desaparecida. O incêndio provocado pela colisão entre um cargueiro e um petroleiro na segunda-feira no Mar do Norte, perto da costa da Inglaterra, continuava pela manhã desta terça, enquanto o incidente gera temores de um grande desastre ecológico. O petroleiro Stena Immaculate, fretado pelo Exército dos Estados Unidos, estava ancorado a cerca de 16 quilômetros da cidade de Hull, na província de Yorkshire, quando foi abalroado pelo navio porta-contêineres So Long, em circunstâncias ainda desconhecidas. Um dos tanques do Stena Immaculate, que continha querosene, se rompeu, o que provocou um vazamento e gerou preocupações de danos ambientais. A busca por um membro desaparecido da tripulação do cargueiro foi suspensa durante a noite. Ele era um dos 14 membros da tripulação deste navio. Um total de 36 membros das 2 tripulações foi levado para a costa britânica em segurança. A ONG Greenpeace também alertou sobre os múltiplos perigos tóxicos do acidente para a vida marinha. No próximo bloco, a ANAC suspende voo e passe por falta de segurança. E ainda a Prefeitura de São Paulo paga gratificação e reduz a rotatividade de professores. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu a partir de hoje os voos da companhia aérea Voipaz por falta de segurança nas operações. Uma operação foi aberta para fiscalizar a infraestrutura da empresa após o acidente que deixou 62 mortos no ano passado. Desde o acidente com um avião da companhia que caiu no ano passado em Vinhedo, matando 62 pessoas, foi implantada uma operação para fiscalizar as instalações da empresa. Segundo a ANAC, a Voipaz não conseguiu solucionar irregularidades identificadas.
Além disso, não foram atendidas exigências como a redução da malha aérea e aumento do tempo das aeronaves no solo para manutenção. A agência afirmou ainda que irregularidades que já haviam sido consideradas sanadas voltaram a ocorrer. A empresa tinha 34 voos previstos para esta terça. Todos eles foram cancelados. Em nota, a ANAC determinou a suspensão das operações da empresa até que seja evidenciada a retomada da capacidade de garantir o nível de segurança previsto nos regulamentos vigentes. Segundo a agência, a suspensão é em caráter cautelar, ou seja, provisório, e vai vigorar até a companhia comprovar as correções. Em nota, a Voipés, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela MAP Linhas Aéreas, informou que a sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos, seguindo as rigorosas exigências e padrões de segurança. Disse ainda que iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado, a capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora. A empresa brasileira de gestão de ativos BWGI, controlada pela holding da família Moreira Salles, dona do Banco Itaú, vai fazer uma oferta pública para comprar a fabricante de garrafas Veralia. A oferta pode chegar a 40 bilhões de reais. A família Moreira Salles anunciou que vai lançar oferta pública de aquisição das ações da engarrafadora francesa Verallia. A firma brasileira de gestão de ativos BWGI, que possui 28,8% do capital da fabricante de garrafas e embalagens de vidro, vai propor 30 euros por ação, o que avalia a empresa em 6,1 bilhões de euros. De acordo com a BWGI, a operação não implica mudanças que afetem os empregos. A holding da família Moreira Salles também se compromete para que o centro de decisões e a sede da Verallia, nos subúrbios de Paris, permaneçam na França. A Verallia tem 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países. O grupo é o líder europeu e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e alimentos. A empresa francesa registrou em 2024 um faturamento de 3 bilhões e meio de euros, uma queda de 11,5% na comparação com o ano anterior. Uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, encomendada pela Prefeitura de São Paulo, apontou uma redução de 26% na taxa de rotatividade de professores, após o pagamento da gratificação por local de trabalho. O valor do incentivo pode chegar até R$ 1.500. O estudo avaliou o período antes e depois da implementação da política pública, considerando os pedidos de transferências dessas unidades com incentivo, e também apontou que, depois do início do pagamento da gratificação, os professores passaram a dar preferências às escolas mais distantes e vulneráveis, com um aumento médio de 5 professores por escola. O pagamento da GLT representa um aumento de 5% a 25% do salário dos professores, que atuam nas unidades com rotatividade. Atualmente, são 530 escolas classificadas na GLT, beneficiando mais de 31 mil profissionais, entre professores e quadro de apoio. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o investimento é de mais de 27 milhões de reais por mês. Para o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, trabalhar com ações para diminuir a rotatividade de docentes é fundamental para a continuidade de projetos pedagógicos. Segundo ele, garantir que os professores continuem nas unidades mais vulneráveis é fundamental para que os estudantes tenham direito à aprendizagem. Para manter a atual estrutura e garantir melhorias futuras, a Secretaria Municipal de Educação anunciou um adicional de 55 milhões de reais no repasse do Programa de Transferência de Recursos Financeiros, de acordo com o número de estudantes em situação de pobreza e extrema pobreza. O recurso é destinado para manutenção, pequenos reparos, aquisição de materiais e equipamentos para projetos pedagógicos, além de contratação de serviços. Um homem procurado por duplo homicídio foi preso na zona oeste de São Paulo após o reconhecimento facial por câmeras de inteligência. De acordo com a Prefeitura, mais de 800 foragidos foram capturados com o auxílio do Smart Sampa. A equipe localizou e abordou José Nilson na interseção da rua Nossa Senhora da Lapa com a rua Afonso Sardinha, no número 10, no bairro da Lapa. Após a abordagem, o acusado foi conduzido ao 91º Distrito Policial, na Vila Leopoldina. José Nilson Batista de Jesus, que já tinha passagens pela polícia, é investigado em 2 processos. Em um dos casos, ele é acusado de homicídio qualificado por matar um tio com um golpe de faca. O crime foi classificado como hediondo. O acusado também responde em outro processo por homicídio.
com prisão preventiva decretada pela Justiça. A ação policial foi coordenada com o apoio do sistema do Smart Sampa, que já levou à prisão mais de 800 criminosos foragidos da Justiça. Desde 2024, a tecnologia já ajudou a prender mais de 2.000 procurados. O Smart Sampa é operado a partir de uma sala no centro da cidade e utiliza um banco de dados integrado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ao todo, são 23.000 câmeras instaladas em pontos de grande circulação pela cidade. 9 fuzis e 9 pistolas foram apreendidas em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As armas foram encontradas após um homem preso em flagrante no mês passado ter revelado o esconderijo. Ele confessou à polícia que fornecia os armamentos para grupos de extermínio da capital. E, de acordo com a polícia, o material apreendido pode custar mais de R$300 mil. E a seguir, há 5 anos, a OMS declarava o início da pandemia de coronavírus e a vitória do Palmeiras para garantir a vaga na final do Paulistão. Há exatos 5 anos, o diretor-geral da OMS entrou em uma sala lotada de jornalistas para declarar que o mundo estava oficialmente em uma pandemia. WHO has been assessing this outbreak. A OMS tem avaliado este surto 24 horas por dia e estamos profundamente preocupados pelos níveis alarmantes da disseminação, gravidade e inação. Portanto, avaliamos que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Há 5 anos, até mesmo quem não estava preocupado tomou consciência da situação que assolava a humanidade. Em 11 de março de 2020, o Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, declarou oficialmente o início da pandemia de Covid-19. Em 30 de janeiro, a entidade já tinha declarado o nível mais elevado de alerta contra o novo coronavírus detectado na China em dezembro de 2019, mas em muitos lugares a vida continuou normalmente. Na quarta, 11 de março, jornalistas se aglomeraram ao redor de mesas em formato de U em uma pequena sala nas entranhas da imponente sede da OMS, nas alturas de Genebra, não muito longe da fronteira francesa. O diretor da OMS tirou 2 canetas do bolso, ajustou os óculos e fez o anúncio, em um momento que as mortes passavam de 4.000 em todo o mundo. 5 anos depois, o número de mortos chega a milhões, mas em meados de março daquele ano, os confinamentos ainda não tinham começado, os hospitais não estavam sobrecarregados e o colapso da economia não estava à vista. Uma catástrofe semelhante poderia acontecer novamente? Para a OMS, a próxima pandemia é apenas uma questão de tempo. Em dezembro de 2021, os Estados-membros da organização, cientes das graves deficiências na luta contra a Covid, começaram a trabalhar em um acordo internacional vinculante sobre prevenção e preparação para pandemias, na tentativa de evitar os mesmos erros. As negociações são difíceis e uma sessão final está prevista para abril, com o objetivo de finalizar o projeto a tempo para a reunião anual da OMS em maio. Enquanto isso, o chefe da Organização Mundial da Saúde alerta regularmente os países para não repetirem um ciclo de negligência seguido de pânico que caracterizou a pandemia da Covid-19. O presidente brasileiro da Conferência Climática da ONU, André Correia do Lago, reconheceu que as atuais negociações são muito abstratas. A COP30 acontece no final deste ano, em Belém, no estado do Pará. O embaixador André Correia do Lago, presidente da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, publicou carta endereçada aos 200 estados participantes da COP30. No documento, o brasileiro admitiu que esse tipo de negociações soa muito abstrata. Há uma percepção de que essas negociações são muito abstratas e que elas não se conectam com a vida real. Então, eu acho que esse é um esforço que a presidência brasileira quer fazer, que é assegurar que haja essa conexão entre o que é negociado, discutido, já foi discutido na COP, nas COPs anteriores, com a vida real das pessoas.
As COPs são reuniões anuais geralmente realizadas no final do ano, onde a comunidade internacional debate por 2 semanas as medidas para combater a mudança climática em todo o mundo. O embaixador reconheceu que as instituições derivadas da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática têm limites. A proporção de recursos oficiais para o desenvolvimento que vão para o que se espera que possa ajudar os países em desenvolvimento a ter um desenvolvimento que leve em consideração o clima, são recursos muito limitados, ou seja, não é que o que os Estados Unidos e a Europa estavam provendo como recursos era o suficiente para essa transição. Na COP30 em Belém, que ocorre entre 10 e 21 de novembro, as nações avaliarão as ambições de seus roteiros climáticos entre agora e 2035. A reunião este ano vai ser realizada em um contexto menos favorável, com a anunciada saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a nova prioridade orçamentária europeia para a defesa. Quase 1.000 pessoas foram evacuadas na Guatemala após a erupção de um vulcão. Quase 1.000 pessoas foram retiradas de casa após uma nova erupção do vulcão de fogo na Guatemala, perto da capital. O vulcão, que fica a 35 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala, aumentou a atividade no domingo com o lançamento de colunas de lava, cinzas e rochas. O porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres afirmou que quase 125.000 famílias foram deslocadas da localidade de El Porvenir, na cidade de Alotenango. Autoridades declararam na noite de domingo alerta laranja nas áreas próximas ao vulcão, com o objetivo de coordenar ações de prevenção e resposta diante da forte erupção. O governo também suspendeu as aulas em Alotenango e fechou uma estrada que atravessa a localidade e liga o sul do país à cidade colonial de Antígua, o principal ponto turístico da Guatemala. O vulcão de fogo provocou uma avalanche em 3 de junho de 2018, que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada em Alotenango, com um balanço de 215 mortos e um número próximo de desaparecidos. A rede social X apresentou instabilidade no início da semana e até hoje. Elon Musk afirmou que o aplicativo sofreu um ataque cibernético. O dono da rede social X, o empresário Elon Musk, afirmou que a plataforma sofreu um grande ataque cibernético. Houve e ainda há um enorme ataque cibernético no X, publicou Musk. Somos atacados todos os dias, mas isso foi organizado com muitos recursos. Um grande grupo coordenado ou um país está envolvido, afirmou o bilionário. Milhares de usuários relataram problemas para acessar suas contas. Musk fez essa afirmação replicando uma publicação de outro usuário que sugere que a queda do X nesta segunda pode estar relacionada com os protestos recentes contra o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e atos de vandalismo contra lojas da fabricante de carros elétricos Tesla, também de sua propriedade. O empresário dirige o Departamento de Eficiência Governamental. Milhares de usuários relataram problemas para acessar a plataforma em seus celulares ou pela web nesta segunda-feira. O pico da falha, segundo o site de referência downdetector.com, ocorreu às 11 horas da manhã, quando cerca de 40.000 usuários relataram uma interrupção do serviço. Começou hoje em Buenos Aires o julgamento pela morte de Diego Maradona. 7 pessoas da equipe médica do ex-futebol são acusadas de homicídio. 4 anos após a morte de Diego Maradona, começa nesta terça-feira na Argentina o julgamento de 7 profissionais de saúde para determinar suas responsabilidades. Os membros da equipe médica de Maradona são acusados de homicídio simples com dolo eventual, ou seja, sem premeditação, mas no qual o autor sabe que pode causar a morte de alguém e continua agindo mesmo assim. Os réus correm o risco de pegar entre 8 e 25 anos de prisão. Uma 8ª ré será julgada separadamente ao final deste processo, a pedido de sua defesa. Cerca de 120 testemunhas devem prestar depoimento durante o julgamento, previsto para durar até julho, incluindo familiares, especialistas e médicos de Maradona ao longo dos anos. O jogador morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, devido a uma crise cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, ao norte de Buenos Aires, após passar por uma cirurgia na cabeça para a retirada de um hematoma.
Segundo a autópsia, o herói da Copa do Mundo de 1986 com a albiceleste morreu de edema pulmonar agudo secundário e insuficiência cardíaca crônica agravada. Maradona sofria de múltiplas patologias, problemas renais e hepáticos, insuficiência cardíaca, deterioração neurológica e dependência de álcool e drogas psicotrópicas. Um relatório médico de meados de 2021 sugeriu que o tratamento de Maradona foi inadequado, abaixo do padrão e imprudente. Os réus negam qualquer responsabilidade pela morte da lenda do futebol mundial. Palmeiras venceu o São Paulo após um pênalti polêmico e vai enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista. O jogo entre Palmeiras e São Paulo foi brigado. Os números não mentem. Foram quase 40 faltas durante os 90 minutos e 6 cartões distribuídos. Mas um desses embates aconteceu dentro da área e gerou muita polêmica. O novo atacante do Verdão, Vitor Roque, foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Arboleda. O juizão, que estava longe do lance, assinalou o pênalti. Após a marcação, revolta do time tricolor. Quem viu a partida pela televisão teve uma perspectiva diferente. Pouco antes de cair no chão, o zagueiro do São Paulo recolhe a perna para evitar a falta. Coube então ao VAR decidir o futuro da partida. O árbitro de campo foi orientado a seguir com a decisão e o pênalti foi confirmado. Na cobrança estava o meio-campo Rafael Veiga. Ele bateu firme no alto e garantiu a vaga do Palmeiras já na final do Paulistão. Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na finalíssima. As partidas de ida e volta ainda não têm data definida. Isso porque os dois clubes devem entrar com pedidos de mudanças para evitar ficarem sem os jogadores que estarão em data FIFA. Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, tem um culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. E amanhã nós estamos de volta a partir das 7 da noite com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!